Unidade 3, Cidadania e Movimentos Sociais. Aula 15.2, Conteúdo, o governo Fernando Henrique Cardoso II. Habilidade, analisar o segundo mandato de FHC e as consequências da sua política econômica para o Brasil. Muito bem, gente, muito boa noite. Estamos de volta agora para a nossa segunda aula, dando continuidade aí ao nosso curso de História da EJA, essa fase tão importante aí desse processo de aprendizado que vocês estão aí concluindo mais esse período. Então, para darmos esta continuidade à aula de hoje, vamos agora aprender a aprender. Muito bem, gente. No nosso aprender e aprender de hoje, nós vamos abordar, dar uma continuidade à questão do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. Na primeira aula da noite, o professor Mauri discutiu o primeiro mandato, essa transição política, essas mudanças que ocorreram aqui na economia brasileira, na sociedade, e agora a gente vai evidenciar a continuidade, o que houve para que fosse possível um segundo mandato presidencial. Em particular com a própria mudança constitucional que permitiu essa mudança de paradigma político ali em meados da década de 90. Para que a gente possa realmente entrar neste clima, eu separei um vídeo da posse aí de quando ele assumiu essa segunda jornada na política brasileira. Vamos assistir. Senhor presidente do Congresso Nacional, senador Antônio Carlos Magalhães, senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Michel Temer, senhor vice-presidente da República, doutor Marco Maciel, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gescelso de Mello Filho, senhores embaixadores, senhores senadores, deputados, ministros de Estado, governadores, eminências, senhoras, senhores. Compareço perante o Congresso Nacional para receber pela segunda vez a mais alta distinção a que um homem público possa aspirar. Agradeço aos milhões de brasileiras e brasileiros, aos jovens e aos idosos, aos que moram nas cidades, assim como nos campos, que com o voto sufragaram as ideias que temos defendido e as mudanças que estamos empreendendo. Sei da responsabilidade que assumo. Ao concederem ao presidente da República a possibilidade de um novo mandato, o Congresso primeiro, o povo brasileiro depois, credenciaram-se para exigir mais do que qualquer outro presidente antes. Empenharei toda a minha capacidade e dedicação para corresponder à expectativa da nação brasileira. Estou pronto para a nova jornada. Sinto-me renovado pelo apoio generoso do povo brasileiro. Tenho mais experiência, pelo muito que pude aprender, tanto dos acertos quanto dos erros do meu primeiro mandato. Nos últimos anos, o Brasil renovou sua fisionomia, com a construção de estradas de relevância estratégica, 4 hidrovias, um sem número de portos e aeroportos, promoveu um salto na produção de energia e uma revolução nas telecomunicações. Mudou muito. Mas quando falo em mudança, penso em algo mais profundo, abrangente e capilar, que toca o cotidiano de cada um dos brasileiros e melhora suas vidas. Milhões puderam alimentar melhor seus filhos e dar-se conta de que onde há democracia, estabilidade na economia e seriedade de governo, não há razão de ser para o flagelo da fome. Milhares tiveram acesso a bens que antes estavam reservados a uma pequena elite que sempre pôde tudo. Pois é, gente, como vocês puderam observar no discurso de posse aí desse segundo mandato, o Fernando Henrique Cardoso começou a abordar uma série de ações que foram feitas durante seu primeiro governo. A partir daí, ele conseguiu, de fato,
com essas ações, angariar, né, novamente uma reeleição. Mas é válido salientar que naquele período ali que nós estávamos, ali em meados do início ali da década de 90, nós tínhamos um obstáculo para que isso ocorresse. A Constituição de 88, ela não permitia uma reeleição. O que é que houve? Para que ele pudesse se reeleger, ele acabou, né, de certa forma, concedendo alguns benefícios a parlamentares para que a Constituição pudesse ser mudada e ele obtivesse êxito, né, na reeleição. O cenário, né, político e a própria estabilidade do Plano Real acabou colaborando para que ele vencesse essa eleição novamente no primeiro turno, novamente derrotando o seu principal, né, opositor na época, o seu principal ali, né, candidato, o Luiz Inácio Lula da Silva. Então foi isso que ocorreu, basicamente, e foi assim que ele chegou, né, a um segundo mandato presidencial. Mais adiante, o que é que vai ocorrer? Quando ele assume novamente, ele dá essa posse, ele toma posse, ele dá esse discurso, como vocês puderam observar. Pode colocar a próxima, diretor. Nesse segundo mandato, as coisas começam a desandar um pouco. Por que as coisas começam a desandar? Vamos agora entender essa situação. O país, ele estava mergulhado numa recessão econômica. Ora, professor, vocês podem questionar, o que é uma recessão econômica? O clima de recessão é quando há desemprego, é quando você começa a ter dificuldade, né, para comprar determinados produtos, porque os produtos ficam escassos por causa, né, da diminuição da própria produção. Então existe uma série de fatores que vão criar um clima de instabilidade econômica e, por conseguinte, também um clima de instabilidade política no país. A gente vai ter esse cenário, né, se remontando aí na década de 90, mostrando, de certa forma, algumas lacunas, né, do próprio Plano Real. Para poder controlar a inflação, ele tomou algumas medidas que acabaram, tendo que desestimular o consumo ali voltado para o mercado interno, e essas medidas acabaram levando ao desemprego. Porque quando há um desestímulo ao consumo, a gente, consequentemente, tem mais desemprego. Porque quando nós deixamos de comprar, evidentemente, os fornecedores, que são, na sua maioria, fábricas, indústrias, e até mesmo comércios, pequenos produtores, eles acabam ficando com a mercadoria parada. Quando a mercadoria está parada, evidentemente, as vendas diminuem, os negócios caem e eles vão ter que demitir pessoal. E muitas pessoas chegaram até a fechar os seus estabelecimentos comerciais. E isso, consequentemente, elevou, de forma significativa as taxas de desemprego naquele momento. Para que a gente tenha, uma situação, uma visão geral dessa situação, eu trouxe para vocês outro vídeo para a gente observar, como é que ocorreu aquelas questões naquele momento. No Brasil, a privatização de grandes estatais gerou protestos isolados. O país entrou às cegas na modernidade. A ilusão da moeda forte e do consumo fácil anestesiou a população. De fato, para a grande maioria da humanidade, a globalização está se impondo como fábrica de perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta e as classes médias perdem em qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. A fila na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, não é para assistir a nenhum desfile de escola de samba, mas simplesmente para conquistar uma vaga para a gari da empresa pública de coleta de lixo da cidade. A abertura dos portões revela a angústia dos que lutam por um emprego estável e seguro nesta globalização, onde os de baixo, a cada dia que passa, trabalham mais com menos direitos.
jamais teve cidadãos. Nós, a classe média, não queremos direitos, nós queremos privilégios. E os pobres não têm direito. Não há, pois, cidadania neste país. Nunca houve. Muito bem, gente. Vamos então contextualizar o que aconteceu naquele período, tá? Para a gente poder entender, eu vou agora especificar de uma maneira que fique bem clara, para a gente poder, né, realmente ter noção do que ocorreu naquele período. Vejam bem, a partir do momento que houve um desestímulo ao consumo, né, e qual tipo de desestímulo seria esse? Bem, geralmente quando o governo quer impedir, né, que as pessoas consumam mais, ele acaba aumentando a taxa de juros, né? E existe um órgão básico na economia nacional, na realidade é um comitê de política monetária, que é chamado de Copom, que ele se reúne mensalmente para poder ou elevar ou diminuir a taxa de juros no país. E se essa taxa de juros aumenta, consequentemente, uma série de outros produtos também aumenta, inclusive o próprio juros ali do cartão de crédito e uma série de outras coisas que dependem aí, né, desses ajustes fiscais, desses ajustes que são feitos periodicamente pelos governos. Então, a partir daí, né, o governo tinha a intenção de diminuir esse consumo e, consequentemente, frear a inflação. Como vocês podem perceber, o que é que eu estou querendo colocar com isso? É que no primeiro mandato houve um clima favorável e a economia estava ali controlada, a inflação estava sob controle, mas no segundo mandato, né, no segundo momento que ele, né, volta a ocupar a presidência da República, as coisas já não estavam tão boas quanto antes. Então a gente pode perceber que houve, né, diferença entre o primeiro mandato e o segundo mandato, tanto do ponto de vista da política econômica, quanto das consequências dessa política econômica para o país, né? Mas para piorar as coisas, houve uma crise também, agora já do ponto de vista internacional, que atingiu o Brasil ali em meados do ano de 1999. Grandes investidores estavam receosos e acabaram tirando bilhões de dólares do Brasil. Essa operação, se vocês tiverem curiosidade assim de tentar se aprofundar no que isso significa para um país, ela é chamada de evasão de divisas. É quando sai muito dinheiro assim do país e o Banco Central acaba não tendo controle sobre a situação. Os investidores, né, eles acabaram fazendo isso pelo cenário de fragilidade da economia brasileira na época. Então, o que é que ocorre? Quando isso acontece, né, em determinadas economias, e em particular no caso do Brasil, há, eu diria que uma verdadeira bagunça na economia do país, né? O clima fica um clima de insegurança, inclusive como nós temos hoje, né? Que muitos investidores, com o rebaixamento do risco do Brasil, o que é que ocorre? Muitas pessoas que têm investimentos no Brasil, bancos e outros credores internacionais, acabam retirando esse dinheiro com medo, que a moeda desvalorize e que eles não obtenham lucros nos seus negócios, né? Foi muito difícil manter essa paridade do dólar para o real. Na época, como vocês se lembram, no início do Plano Real, a paridade era de 1 para 1, ou seja, o dólar valia R$1. Hoje em dia, o R$1 está quase 4 dólares e sucessivamente assim, né? Em termos comparativos, né? Para você, né, se você for comprar numa casa de câmbio, se você for trocar, né, a moeda, você pode perceber que o real desvalorizou muito em relação à moeda norte-americana e isso é um grande problema, de certa forma mexe com a economia. O governo em si, de uma maneira geral, né, teve que tomar medidas e uma dessas medidas foi tentar forçar a desvalorização da moeda e recorrer ao FMI. Como eu disse a vocês anteriormente,
O FMI é um Fundo Monetário Internacional que empresta dinheiro para países que estão com dificuldade financeira. Evidentemente, empresta esse dinheiro a juros, tá? E com esses empréstimos, né, nas mãos, o governo teve que adotar um rígido controle sobre os chamados gastos públicos e diminuir, inclusive, investimentos aí em determinados setores da sociedade e elevar ainda mais a taxa de juros. Isso, basicamente, em termos comparativos, é mais ou menos o que, né, o governo atual está tentando fazer agora, né, um ajuste fiscal para tentar, de certa forma, colocar novamente a economia, né, no rumo do crescimento e tentar dar uma certa estabilidade e credibilidade ao país. Depois dessas informações, então vamos agora ao nosso Aprender a Aprender. Muito bem, gente, no nosso Aprender a Aprender desta noite, né, nós vamos fazer agora um balanço econômico, um balanço de algumas atitudes que foram feitas durante esse segundo governo aí do Fernando Henrique Cardoso. Começando aí, em particular, no início dos anos 2000, quando foi criada aí a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que é uma lei complementar que ajuda, né, de certa forma, o governo a tentar regular os gastos de estados e de municípios. Isso é muito importante, né, porque esta lei ela veio contribuir, né, de uma forma expressiva para o controle das contas públicas no país. Né, antigamente, né, em governos anteriores, gastava-se mais do que arrecadava-se, e isso gerava um rombo muito grande nas contas públicas. Muitas administrações de alguns governos aí das décadas de 80, 90, né, gastaram mais do que podiam e deixaram a conta para que outros governos pudessem assumir. Então, nesse sentido, a Lei de Responsabilidade Fiscal veio com esse papel de tentar regular essas contas, esses gastos que não extrapolem, que não saiam ali de um determinado teto. É para isso que serve a Lei de Responsabilidade Fiscal, que, ao meu ver, foi um avanço nesse sentido de, do poder público ter o controle sobre a responsabilidade de estados, de municípios. E isso, de certa forma, acabou, basicamente com algumas farras que ocorriam com o dinheiro público. Tá? No ano seguinte, em 2001, o governo se viu abalado novamente, ou seja, o clima de crise voltou, mas desta vez através de uma crise política. Lembre-se que nós falamos durante a aula muito em crise econômica e agora eu estou tratando da chamada crise política no governo FHC. Na época, 3 senadores que pertenciam à base aliada do governo, eles foram ali expostos, desmascarados, com uma série de denúncias que acabaram culminando ali na renúncia dos seus respectivos mandatos, que são eles, o Jader Barbalho, o Antônio Carlos Magalhães, o Jader Barbalho aqui do Pará, o Antônio Carlos Magalhães da Bahia e o José Roberto Arruda, que até depois acabou ensaiando ali uma volta política como governador distrital ali em Brasília, mas que não obteve tanto sucesso assim depois desse episódio. Para vocês terem uma ideia, o cargo de senador da República é um dos mais importantes aí, cargos políticos na hierarquia da nossa política nacional. Desde meados do Império Romano, quando o Senado ali tomava as rédeas da política romana, esse cargo vem tendo um notório destaque na política mundial, não é só na política brasileira. Mas aqui no Brasil, o Senado ele é responsável por decisões muito importantes no governo. O Senado que dá praticamente a palavra final, a sabatina final em algumas leis, em algumas emendas constitucionais. E nesse sentido, quando 3 senadores ali acabam caindo em desgraça, do ponto de vista político, por causa de problemas envolvendo ali corrupção, desvio de dinheiro e uma série de outros fatores, isso acaba caindo como uma bomba dentro do governo
porque muitos deles até faziam parte ali da base aliada, e isso acabou desgastando o governo de Fernando Henrique no seu segundo mandato. Aí eu trouxe para vocês a foto do Jader Barbalho, aí do lado esquerdo da tela, né, acenando aí cinicamente para nós, e do lado direito o já falecido Antônio Carlos Magalhães, que fez todo o seu, eu diria ali, a sua base política no estado da Bahia. Faleceu e nos deixou aí, felizmente. E também eu trouxe para vocês em seguida, agora, outro problema que ocorreu naquele período. Hoje em dia, nós estamos passando por uma séria crise energética na distribuição da energia elétrica, apesar do ministro aí, que é responsável pelo setor de energia do governo Dilma, ele já ter passado pelo governo do estado aqui, mas infelizmente nosso problema não foi resolvido ainda. E no início dos anos 2000, também nós tivemos um sério problema aqui no Brasil, de uma maneira geral, no que diz respeito à distribuição de energia elétrica, que foi o chamado apagão. O apagão é um termo popular, uma alcunha aí, para a gente poder caracterizar o interrompimento da distribuição de energia elétrica em determinados setores, da indústria e também em residências. Esses transtornos, eles são de ordem, eu diria, que praticamente irreversíveis para alguns lugares que necessitam dessa energia elétrica, principalmente em hospitais, e pessoas ali na mesa de cirurgia, a luz apaga, se o hospital não tiver um gerador, as coisas são difíceis de contornar, com vida não se brinca. E outros setores também, principalmente setores ligados à indústria. Já pensou uma fábrica de sorvete, uma fábrica de picolé, sem energia elétrica, o tamanho do prejuízo? A gente tem uma série de fatores ali que são ligados à energia, que dependem para poder funcionar de uma maneira harmoniosa. E isso, de certa forma, prejudicou muito a imagem do país, também dentro do ponto de vista nacional e internacional. Isso acabou gerando uma crise a nível nacional que afetou essa distribuição de energia elétrica durante algum tempo. A população teve que reduzir, inclusive, o consumo. Como se nós tivéssemos que ter ali, guardado as devidas proporções, fazer um racionamento, hoje em dia, como foi feito na época, inclusive. Foi estipulada até mesmo uma meta de um consumo mínimo, para que as pessoas pudessem consumir até X quilowatts, que é aquela medida ali que faz a medição do consumo. E todos deveriam cumprir. Residências, a indústria, o comércio, de uma maneira geral, eles tinham que cumprir essa meta. Aí eu trouxe para vocês uma charge, para quem não está familiarizado com a análise de imagens, essa charge, ela foi criada, ela foi pensada para reproduzir ali a crise no setor energético, no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. E aí vocês podem me questionar: ora, professor, mas por que tucanos em cima de uma rede elétrica? Porque o tucano é o pássaro, é o animal, a ave, que é o símbolo ali do partido deles, do governo do PSDB, da qual o Fernando Henrique Cardoso pertence, é filiado. Então, essa charge representa uma ironia em relação aos apagões naquele momento. Hoje em dia, gente, se nós fôssemos fazer uma charge da questão elétrica, da distribuição elétrica do país, nós poderíamos colocar outro tipo de animação representando, já que quem responde pelo Ministério de Minas e Energia, hoje em dia é um ministro ligado ao PMDB e não mais ao PSDB, tá? Só para a gente poder fazer essa interligação entre os fatos do governo naquela época, no começo dos anos 2000, e da política energética do governo atual, que é uma parceria PT-PMDB. No final do segundo mandato, lá do Fernando Henrique Cardoso, no ano 2002,
obviamente somando 8 anos ali no poder, como eu já tinha esclarecido aqui, a Constituição mudou e ele foi reeleito. O Fernando Henrique Cardoso, ele de certa forma até que conseguiu controlar a inflação na época, com todas essas medidas de arroxo fiscal, com as questões do pensamento neoliberal, com as privatizações, com o aumento das multinacionais, com privatizações de indústrias e de estatais voltadas para o fornecimento elétrico, enfim, uma série de medidas ali que ele acabou tomando no seu governo para que a inflação voltasse a níveis controláveis e aceitáveis, não só pelo governo, mas também pela população. Porém, nós tivemos a questão, uma das questões cruciais, que foi a distribuição de renda no Brasil, que ela, infelizmente, acabou continuando desigual. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. A gente vai ter praticamente, em termos estatísticos, 20% da população continuando sempre rica, 30 vezes a mais do que a população mais pobre. Esses termos aí, esses índices, são alarmantes, são índices impressionantes e que representam a disparidade, a desigualdade que nós temos no nosso país, onde a classe mais abastada, a classe burguesa, parafraseando aí alguns historiadores, elas acabam sendo beneficiadas por determinadas medidas. Eu vou dar só um exemplo aqui. Se vocês prestarem atenção e observarem algumas estatísticas que nós temos, principalmente do lucro dos bancos no país, vocês podem observar que mesmo com um cenário de crise econômica, os banqueiros têm sempre um lucro absurdo, porque a taxa de juros é muito alta e a grande maioria da população rica não é taxada de imposto de renda. Então isso é um absurdo. A cada dia que se passa, o cenário fica, eu diria que mais tenebroso. Por quê? Porque os pobres, eles têm uma dificuldade muito grande de ter mobilidade social, mesmo com os programas sociais implementados pelo PT, que é uma aula que ainda nós daremos, durante aí essa última década. Nós temos aí a falsa sensação de que as pessoas estão saindo da linha da pobreza. Infelizmente não estão. A cada dia mais os ricos estão mais ricos e os pobres estão mais pobres. E para ilustrar essa desigualdade, eu trouxe aí para vocês uma imagem emblemática que retrata bem o que eu estou querendo dizer. Vamos agora voltarmos a nossa atenção para o contexto urbano e evidenciar aí esse contraste social. Do lado esquerdo vocês podem ver ocupações desordenadas, uma favela. Grande parte dessas ocupações aí, muitas vezes são pessoas que são atraídas aí por oportunidades de emprego na cidade, que migram do campo, que migram de outras regiões do país, em busca de emprego, em busca de renda, e quando chegam na cidade grande, acabam se deparando com a falta dessas oportunidades, e muitas delas caem no ostracismo, na criminalidade, no tráfico de drogas. Em contrapartida, vocês podem ver do lado direito, um apartamento, aí, um conjunto de prédios luxuoso, inclusive com piscina aí nas varandas, com pessoas ali com um poder aquisitivo muito grande. Na realidade, trata-se de um conjunto, com quadra de tênis, inclusive com campo de futebol, com piscina, área de lazer, e vocês podem ver que os vizinhos são pessoas simples, pessoas comuns, pessoas aí da base dos trabalhadores. Muitas vezes essas pessoas não têm nem trabalho formal, trabalham no comércio informal, como ambulantes e outras atividades. Quer dizer que nós temos um país que tem um potencial de crescimento muito forte, mas ao mesmo tempo nós temos essas desigualdades que continuam se acentuando. E naquele período acabam emergindo de forma mais latente. É isso que infelizmente a gente conviveu
ali no final da década de 90 e no início dos anos 2000, e na atualidade nós ainda, né, nos deparamos com esse tipo de situação, tá? Agora, para a gente fixar um pouco, né, essas ideias, para a gente poder observar essas mudanças que ocorreram, né, vamos ver como é que ficou o final do governo de Fernando Henrique Cardoso e o que mudou no Brasil quando o Luiz Inácio Lula da Silva acabou assumindo o governo aí como presidente da República. O Brasil, na verdade, ele ficou excessivamente dependendo do Fundo Monetário Internacional. Por quê? Porque teve que adquirir empréstimos para cobrir o rombo das contas públicas. O governo de Fernando Henrique Cardoso, ele foi responsável por essa efetiva inserção do Brasil na chamada política neoliberal. Ora, professor, vocês podem me questionar o que é a política neoliberal e o que é o neoliberalismo, né, que é o pensamento que norteia essa política. Em termos gerais, o neoliberalismo é a não intervenção do Estado na economia. Ou seja, é o Estado tirar dele essa responsabilidade, né, principalmente da intervenção em empresas estatais, para desonerar a sua folha e vender essas empresas para fazer um fluxo de caixa. Foi a brecha que se abriu a partir de determinados governos, né, o Collor já tinha começado isso, e inclusive no próprio governo Lula, que prega-se, né, o PT prega que não houve privatização, mas que também a gente sabe que houve, né, BRs, estradas, aeroportos foram privatizados, então a política que ainda continua. O Fernando Henrique Cardoso, ele deixou a presidência no dia 1º de janeiro de 2003, né, e quem assumiu foi finalmente, naquela época, depois de algumas tentativas, já tinha perdido para o Collor e já tinha perdido 2 vezes para o próprio Fernando Henrique Cardoso, foi o Luiz Inácio Lula da Silva, né, que nós veremos nas próximas aulas. A tentativa foi de estimular aí o senso crítico de vocês, fazendo uma comparação aí do Brasil e dos motivos dessa desigualdade social. Afinal, por que os ricos ficam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres? A questão central era essa. Na realidade, nós vivemos em um país onde as condições para o desenvolvimento social, né, para a ascensão e para a mobilidade, elas são desiguais. Apesar de, nos últimos anos, nós aí temos até algumas políticas públicas, né, voltadas aí para a inserção na perspectiva educacional, né, e alguns outros setores, isso ainda não é o bastante. Por quê? Nós temos uma taxa de impostos muito alta, né, a carga tributária nossa é muito alta. Os pobres, eles são taxados, né, da mesma forma aí do que a classe média. E isso, de certa forma, impede que haja uma mobilidade social. O preconceito no país também, ele existe. Muitas vezes a gente, né, deixa se levar por algumas propagandas aí da mídia, de uma maneira até leviana, que não existe isso, que não existe aquilo no Brasil, mas a realidade é que existe. Se vocês pegarem as estatísticas, os índices, vocês podem perceber, né, quando eu estou falando estatísticas e índices de criminalidade, não ainda de crescimento aí, né, em termos econômicos e sociais. Essas estatísticas, né, nos mostram que a maioria das pessoas que morrem são pobres, né, são pretas, são pessoas, né, em geral, né, das camadas ali das classes C e D da população que carecem por oportunidades. São pessoas igual a mim, igual a vocês, são brasileiros que necessitam de oportunidades, mas que infelizmente são ali, né, desprezados, colocados em um segundo plano pelo próprio sistema. Que sistema é esse, gente? É o próprio capitalismo. O capitalismo, ele é excludente. Você só tem alguma coisa, né, você só vale alguma coisa se você tiver alguma coisa para oferecer. É nesse sentido que nós temos que ter a qualificação profissional para quando as oportunidades surgirem, podemos aproveitar. Tá bom? Essa foi a mensagem, né, dessa segunda aula dessa noite. Espero que vocês tenham gostado. Então, muito boa noite e até a semana que vem.